vamos lá, pessoal. Vamos começar. Hoje a gente vai começar um livro novo, tá? Vamos iniciar um estudo de um novo livro, que é o Performance Management in Healthcare. Esse aqui, eu coloquei ele... tem um outro que que a gente vai voltar a falar um pouquinho de governança, mas eu prefiro botar esse por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que, depois de tudo que a gente falou sobre governança, agora cabe a gente começar a se preocupar com indicadores. E aí a gente depois voltar para trazer mais alguns outros pontos de governança. Então já passar uns 2 meses aí, pelas minhas contas, trabalhando em cima desse livro, que é importantíssimo, muito importante, um livro muito necessário para as empresas de saúde, que é a análise da performance, ou seja, a gestão da performance na área de saúde seria a tradução desse livro, tá, meninas? E aí a gente vai estar trazendo, então, como fazer, né, como compreender a gestão e melhorar isso, né? No momento de vocês, então, é mais importante ainda, porque é um momento onde vocês estão construindo o sonho da qualidade. Isso é bastante pertinente, então eu tenho certeza que vamos ver muitas coisas bacanas durante essas próximas semanas. Não percam e fortemente recomendo, agora mais do que nunca, que todos os líderes de vocês, lá, o pessoal lá da Sermec, todos, sem exceção, estejam nesses próximos Quali Clubs, porque vão fazer muita diferença na visão de vocês. A gente está pegando o modelo americano, lembrando sempre que a gente está pegando o modelo americano, o modelo europeu, as coisas que são bastante recomendadas por eles lá, e, óbvio, né, se funciona bem para eles, funciona muito bem para a gente também, e a gente já sai na frente, tá? Então, fala com a galera, chama o povo. Se tiver como chamar agora aí, já chama agora. Bota lá a mensagem no grupo, compartilha o link, a sala está aberta aqui, temos 1 hora, dá tempo de chamar o povo, arrastar a galera para cá e botar para quebrar, tá? Porque realmente é um tema que vai exigir muito dos líderes, tanto no processo da ONA, quanto na vida, né? Acho que às vezes, a gente não está muito acostumado a medir o desempenho, mas a gente nunca vai deixar de ser cobrado por ele. Então, agora, a perspectiva dos americanos aqui é de realmente medir o desempenho. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo. Estou vendo que a galera está chegando. Chega, a galera, podem vir. Chama o povo, chama o povo. Bom, o que é, então, gestão de desempenho? Para já começar com os conceitos que o livro já traz. Então, o livro traz um conjunto de práticas para monitorar, avaliar e melhorar a eficiência do serviço da saúde. Então, existe um conjunto de práticas que já ocorrem, né, na área de saúde, tanto na área essencial quanto na área administrativa. Entretanto, a gente precisa transformar essa história, essas coisas que acontecem, em números. Então, o exercício mais difícil e necessário é de construir esses KPIs ou indicadores. Então, porque sem eles, a gente não avança para lugar nenhum. Por isso que no processo da consultoria, a gente já bota logo ele no mapeamento, já faz o mapeamento, já bota indicador. Claro, tem muito mais indicador, ainda vão ser, durante o processo da aula, muitos indicadores vão aparecer, mas nos momentos certos, mas pelo menos os principais de processo, de estratégia, eles já começam a surgir. Então, sem indicador, gente, não tem nem como começar, porque são eles que vão nos auxiliar na tomada de decisão. Ou seja, é muito mais fácil a gente decidir com base em resultado do que com base em percepção, feeling, achismo. Não que o achismo, a percepção não tenham que ser retiradas do processo. Eu não sou tão
racional dessa forma. Eu acredito que existe, sim, o sexto sentido, somente as mulheres têm um bom sexto sentido, então essa percepção de perigo, isso não deve ser excluído dos líderes, não. Os líderes têm que ter essa necessidade de sentir o ambiente e perceber que algo não está legal. Porém, não pode ser só isso. Tá? O que a gente não pode, o que eu estou trazendo aqui para vocês é um complemento. Além das percepções que a gente já tem do ambiente, né, quando a gente sente que a coisa não está bem, quando a gente percebe que algo não está indo legal, também precisamos agregar, até para avançarmos com mais propriedade, precisamos agregar os indicadores, dados. É a gente aprender a também tomar decisão com base em evidências. Tá? Volto a dizer, óbvio que o feeling, a percepção, o sexto sentido, tem gente que discorda, tá? Eu falo aqui porque eu não da ciência, né? Estou aqui como também cientista da área de humanas, eu não posso descartar que existem linhas e correntes. Existem pessoas que defendem o puro pragmatismo do processo mais racional, mas eu sou da linha que não devemos descartar também, além, claro, do racional, o feeling, o emocional, o processo mais cognitivo, mais psicológico, mais energético, podemos dizer assim, do processo da gestão, certo? Então, os indicadores são importantes, mas eles não excluem a capacidade, a habilidade do gestor, do líder, de também perceber o ambiente, tá? E aí, claro, né, a gente vai precisar da gestão para a implementação das estratégias. Então, essa performance, performance management, a gestão da performance ou também gestão do desempenho, ele conversa muito com a estratégia, tá? Conversa muito com as estratégias e isso tem que estar atento, porque se a gente não ficar se a gente não ficar atento a essas estratégias, esses objetivos, acaba que a empresa fica caótica, porque a gente define um rumo, mas na base isso não acontece. Então, a gente tem que ter esse alinhamento com as estratégias sempre, tá? Por que ele é importante na área da saúde? Primeiro, melhoria da qualidade. Nada está perfeito, nada está pronto. Tudo precisa ser melhorado, tudo precisa ser aperfeiçoado. Então, a gente não pode descartar. E é óbvio que os indicadores eles são um elemento crucial nesse processo. Aumenta a segurança, porque quando você tem os indicadores e quando você começa a medir, claro que existe, além do processo da melhoria, vai existir, não existe, aquela sensação na galera, no time, de que a gente está sendo controlado. Uma coisa eu estou ali no meu ambulatório, ninguém está me vendo, estou aqui, eu e o paciente, e aqui o pau está quebrando. Outra coisa isso, tudo está acontecendo, sendo traduzido em números. E isso chegar através dos números para a alta administração. Então, então muda muito esse aspecto, as pessoas começam a ficar mais atentas, porque sabe que um erro vai ser medido e aí ele vai se transformar em um indicador e isso vai acabar subindo para a gerência. A otimização dos recursos financeiros também, porque a gente sabe que dinheiro não é um recurso ilimitado, mesmo para empresas riquíssimas, continua sendo um recurso limitado, e a gente não pode desperdiçar. O dinheiro ele é muito valioso para a gente estar desperdiçando com coisas que não são aderentes ao processo. Então, se eu tiver como também direcionar o recurso para onde eu sei que vai ter um resultado melhor, isso é fantástico. Porque se eu, por exemplo, né, isso inclusive a ONA cobra, é requisito da ONA, tá? Não pode fazer investimentos mais sem haver uma análise financeira. Ou seja, eu preciso verificar
qual é o payback, qual é o VPL, a gente vai ter um momento para falar sobre isso. Vai ter em algum momento, vou trazer algum livro sobre investimento e a gente vai falar sobre isso. Mais importante é saber que eles existem e é bom anotar. Se vocês tiverem como anotar, é bacana. Tá? Sempre venho para o Quali Club com um bloco de papel, porque aqui vocês podem pegar algumas palavras-chave e isso pode ser fundamental na hora de vocês depois desenvolver uma pesquisa mais aprofundada na internet. Então, VPL, que é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, payback. Então, são indicadores que me apontam se o investimento vale ou não a pena. Às vezes, o investimento parece ser muito bom, mas ele vai consumir muito do caixa da empresa. Quando é que esse dinheiro vai voltar? Vai demorar muito para voltar. Não é melhor a gente, de repente, apontar esse investimento para algo que vai dar um retorno mais rápido e maior, e depois a gente fazer esse outro investimento? Não significa que eles estão sendo excluídos, mas existe um critério de hierarquização para que a gente possa priorizar investimentos que dão retorno mais rápido, melhores e maiores. Então, nisso vai reverberar também no processo do financeiro. Maior transparência de prestação de contas, então, é óbvio que quando existem casos em que existe um conselho de administração, né, empresas maiores, mas mesmo assim, eu sou muito a favor da prestação de contas dos órgãos, dos setores, dos líderes, cada um prestando contas dos seus resultados. Apesar de que não é um requisito claro na ONA, ele é um pouco obscuro dentro dos requisitos lá de liderança, mas a gente interpreta e implanta os comitês para que eles possam estar servindo para esse propósito, de prestar contas para a empresa, porque, afinal de contas, você foi contratado para tocar um setor, uma determinada área, a empresa te fornece recurso, te fornece espaço, material, e isso tem que, de alguma forma, se retornar em resultado. Então, nada mais justo, até para o próprio dono da empresa, para a alta direção, que haja realmente essa pressão de contas. Eu, mesmo não sendo líder, eu sempre prestava contas para o meu chefe. Ó, chefe, chegar no final da semana, ó, aconteceu isso, foi assim. Ou então gerava um report semanal, sempre gostei disso, um report semanal com as principais situações, pendências, para mostrar para eles o que avançou, o que não avançou. Isso, gente, dá uma empregabilidade maravilhosa, né? Gera uma empregabilidade incrível, né? Então, hashtag fica a dica aí. Porque se você presta conta, se o seu chefe está vendo que você está avançando nos pontos e você apresenta as dificuldades para que ele também possa te ajudar a resolvê-las, cara, quem não vai querer um funcionário desse, né? Então, os principais desafios enfrentados pelos gestores, hoje, né, falando agora de uma forma mais contingencial, a população está envelhecendo. Né? No Brasil, a gente vê cada vez mais a curva, né, de densidade demográfica se deslocando para uma população mais idosa. Isso vai requerer cada vez mais o serviço da saúde e, obviamente, o nível de cobrança aumenta. Tá? Também um outro desafio, né, que os gestores têm são os custos. A gente sabe que vivemos num país difícil, um país que, apesar de ter muita industrialização, não é um país... Eu não considero o Brasil subdesenvolvido, eu considero o Brasil um país desenvolvido. Um país que está entre as 10 maiores economias do planeta não pode ser considerado, gente, subdesenvolvido. Mas os indicadores sociais, eles não são tão bons quanto os dos 10. Bom, aí é uma outra questão, que a gente tem que aprender a fazer uma boa gestão da máquina pública. Isso aqui a gente ainda não aprendeu a fazer bem. Então, mas são outros 500. Mas quando a gente fala de industrialização, a gente tem uma boa industrialização. A questão é que, por conta justamente da má administração da máquina pública,
a gente percebe uma problemática dentro dos custos. Por quê? Você vai ter o impacto, por exemplo, de uma má gestão, como estamos vivendo no momento, né, onde você tem uma dificuldade de conseguir fechar a conta do governo. Isso qualquer livro de economia a gente vai encontrar que quando você não fecha a conta do governo, isso reflete em inflação. Inflação significa mais custo, significa menos prosperidade para uma economia. Então, dificuldade de fechar as contas, aumento de carga tributária, que é o que a gente está também experimentando nesses últimos 2 anos. Então, isso tudo são elementos que dificultam. Gasolina pressionando, dólar pressionando. Então, tudo isso acaba gerando também uma pressão nas empresas da área de saúde, porque muitos materiais são importados, tem muito material que é em aço inox, aço inox é importado no Brasil, o Brasil não consegue atender a demanda interna de aço inox. Então, o Brasil ele só tem uma fábrica, pra você ter ideia, o Brasil só tem uma fábrica de aço inox para atender o país inteiro. Então, não tem como, tem que importar aço inox. E aí, importação, dólar, então tudo isso vai impactando. Quando você vai vendo, é um pouquinho ali que vai crescendo, é um custozinho que aumenta, e aí a gente precisa medir isso, tá? Tudo isso são elementos que precisam estar no nível de preocupação de vocês para ter o mais rápido possível esses indicadores. Expectativa dos pacientes, que a gente precisa medir, não apenas a satisfação, mas como eles estão cada vez mais conhecedores, né, dos processos assistenciais, até porque o conhecimento está muito vasto e amplo aí na internet. Cada vez mais a gente é mais difícil atender essas expectativas. Então, precisamos nos desdobrar em indicadores. E para complementar as próprias regulações e normas que no Brasil a gente sabe que na área de saúde, sabe, a dificuldade que a gente tem em conseguir não apenas entender, mas até acompanhar na área de saúde, de todas as áreas que eu já participei, eu já tive a oportunidade de fazer consultoria. A área de saúde, sem dúvida, é a mais rica em legislação. Porque você tem ali a ANS legislando, a Anvisa legislando, o Ministério da Saúde legislando, as próprias secretarias de saúde, os municípios locais legislando, com leis orgânicas. Você tem também o próprio CRM legislando, você tem também o Congresso legislando, a Porém legislando. Então, é muita gente criando norma. E aí é luta manter uma empresa dentro dos moldes, porque até porque em algumas regulamentações dessa acaba pressionando o custo, né? Como, por exemplo, o piso da enfermagem, que foi uma discussão grande alguns anos atrás, bem como algumas outras práticas que acabam levando a gente claro, são benéficas, mas em algum momento acabam gerando custo. E outro problema que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, é a escassez de profissional, né? Déficit de médico, e aqui eu estou falando déficit de médicos, enfermeiros, gestores qualificados. Né? Eu sei que a gente sabe que existem pessoas aos cursos de medicina, agora até tem uma explosão, né, no número de cursos de medicina do ano passado. Nos últimos 2 anos cresceu muito, o MEC começou a liberar muito os cursos de medicina. Não sei até que ponto isso é bom, mas de qualquer forma está havendo um aumento no volume de alunos em medicina. Enfermagem já tem bastante. A questão da escassez aqui que eu trago e que o livro também aponta, não é só no Brasil, lá fora também há uma dificuldade de se encontrar pessoas qualificadas.
até porque o dilema da educação não é só no Brasil, tá, gente? Todo o Ocidente vive esse dilema dos jovens que não querem estudar, os jovens que acham que não precisam de uma faculdade, os jovens que acham que dá para passar pescando. Isso não é uma realidade só brasileira, tá? Até para poder não ficar com aquela síndrome de vira-lata que a gente acaba tendo no Brasil. A gente pode ficar despreocupado. E lá fora também tem, viu, gente? E não é pouco, não. No nível não, talvez não sei se chega no nível do Brasil, mas tem bastante. Então, assim, fica tranquilo que a gente não é tão vira-lata assim. A gente tem um pedigrezinho bom, mas bons profissionais bem qualificados. Entretanto, há uma escassez e tudo isso aqui que eu estou trazendo, esses desafios, eles impactam nos indicadores. Vão, de alguma forma, impactar nos indicadores e a gente já está atento, tá? Outra onda que também impacta nessa gestão da performance é a TI, a necessidade de implementar sistemas eletrônicos. Hoje não temos mais, não é mais algo que a gente consiga voltar à internet, uso de aplicativos como o Sysvida, como o Smart, como o próprio Monday também na área de qualidade e gestão de tarefas, a IA, as inteligências artificiais também. Em breve, os robôs vão estar chegando como uma realidade, algo que eu lembro que eu via tanto quando eu era pequeno, aquela coisa futurística, né? Quem assiste Star Wars também, poxa, tudo aquilo ali vai se tornar realidade antes de 2030, tá, gente? Anote aí. Robôs frequentando, ocupando, melhor falando, o espaço de seres humanos em algumas tarefas, isso já vai ser realidade antes de 2030. Então, estamos falando nos próximos 5 anos, pessoas tendo seus próprios robôs, né, dentro de casa, as empresas também comprando esses equipamentos para substituir mesmo, porque não é só no Brasil que o custo é alto, tá? Lá fora também. Alguns elementos essenciais para uma gestão eficiente. Vamos entender um pouco o que o livro traz essa perspectiva de entender primeiro o que é uma gestão eficiente, para depois a gente caminhar para os KPIs. Primeiro deles, né, e aí, claro, o livro ele é um pouco mais positivista, né, quando você começa a ler ele, você percebe que é um linguajar mais positivista, o que significa uma coisa mais pragmática, uma coisa mais voltada para o racional. Ele vai trazer logo de cara os indicadores, né, os KPIs, como ferramentas que vão permitir a medição da eficiência dos processos, como, por exemplo, taxa de ocupação de leitos, tempo médio de internação, satisfação do paciente, e diversos outros, indicadores de protocolo. Tudo, gente, tudo precisa se tornar um número. A gente precisa aprender a contar a história da empresa em números. E esse é o desafio, principalmente na área de saúde, porque a formação em administração nos cursos de medicina e de enfermagem é pífia. A gente vai perceber talvez uma, duas matérias no máximo, mesmo assim, provavelmente optativas. Nenhum médico, nem enfermeiro, ele se preocupa em estudar gestão, administração nas suas faculdades. Quando eles se formam, aí alguns deles até tentam uma pós-graduação em gestão da saúde, ou até administração, gestão da qualidade, mas não é a maioria. E aí, a ausência desse conhecimento vai impactar, com certeza, no entendimento do que é gestão. Então, às vezes, a empresa fica patinando, poderia estar andando mais rápido, mas não anda porque a gente tem uma dificuldade de entendimento. Então, os KPIs são a base, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Outro ponto importante é o que a gente chama de benchmarking. Benchmarking não é benchmarking, tá, gente? É benchmarking. Benchmarking significa
uma referência. É o termo muito utilizado. No Brasil, não se traduziu, continua se usando benchmarking mesmo, que nada mais é do que a gente comparar a gente com instituições de referência. Então, quem é o benchmarking no Brasil? Talvez em alguns aspectos na área de saúde, você vai falar do Einstein, você vai falar do Sírio-Libanês, na Bahia você tem o português. Então, você vai identificar alguns players que são considerados referências. E é para eles que a gente tem que olhar, tá? Porque você não vai se comparar com uma empresa mediana ou pior do que a sua, porque isso não vai te agregar nenhum valor. O ideal é que vocês, já o segundo hashtag fica a dica, vocês precisam aprender a copiar as referências. Já é uma dica importante, vai falar muito sobre isso durante o estudo desse livro, mas peguem isso como um deverzinho de casa para que vocês criem esse hábito. O que o Einstein está fazendo? Tira às vezes, meia horinha do seu almoço, 20 minutos do seu almoço, ou aquele intervalinho que você viu ali que dá para dar uma pesquisada. Faça esse exercício. Vá na internet, pesquisa o que o Einstein está fazendo, o que o Sírio-Libanês, o português, o que eles estão falando. Às vezes eles publicam coisas nos blogs deles, no próprio site deles. Às vezes vem informações sobre coisas que eles estão fazendo, publicações, enfim. Então, isso é legal, porque faz com que você alimente o seu cérebro com ideias e com referências que são positivas no mercado, tá? Outro ponto também são os sistemas de informação, que aí nós temos o próprio Sysvida, o Smart, esses aí são base importante, não tem como, a gente vai estar sempre precisando depositar aquela informação em algum lugar, ou então gerar elas a partir desse sistema de informação. Então, o sistema de informação vai ter um papel fundamental nessa gestão de desempenho. Outra ferramenta importante, o Balance Scorecard, que esse é uma ferramenta muito focada na parte estratégica. Então, quem já fez o planejamento estratégico, normalmente pega essas estratégias, coloca elas lá nas perspectivas e cria os indicadores estratégicos. Esses indicadores estratégicos, eles fomentam toda a análise em cima do cumprimento ou não dessas estratégias. Então, é importante que a gente tenha esses elementos. Uma empresa que não tem uma estratégia ou que não mede sua estratégia, ela não sabe, ela não, é como se ela tivesse feito um trabalho meia boca. Beleza, fizemos um plano estratégico, mas a gente não tem os indicadores estratégicos, não estamos acompanhando as estratégias, não adiantou nada. Tá? E aí vamos pensar as principais abordagens, né? O que são utilizadas na gestão da saúde. Um ponto que é quando a gente começar a ter indicadores, é começar a fazer um tratamento estatístico. Esse tratamento estatístico, ele permite o monitoramento da variabilidade dos processos. Muitas vezes, um dos principais problemas que tem nas empresas é quando você tem despadronização de processos. A despadronização de processos, você vai perceber isso na variação dos indicadores. Quando o indicador varia muito, às vezes ele está, hora ele está muito alto, hora ele está muito baixo. Quando essa variabilidade é muito intensa, anote isso aí, tá? Com certeza o processo está despadronizado. A gente precisa botar uma lupa dentro do processo para entender o que está gerando essa variabilidade, tá? Também é possível utilizar gráficos de controle, né? Isso aí depois com calma a gente vai entender o que é isso aí, para que a gente possa detectar problemas. Os gráficos de controle, eles são gráficos que eles têm alguns cálculos, não dá para falar aqui agora, porque a gente está só primeiro no overview da ideia da gestão de desempenho, mas esses gráficos eles vão permitir que a gente identifique um ponto fora da curva ou uma determinada situação atípica
e que podem ser resolvidas desde que se alguém se debruce. Eu gosto de dizer que a análise de problemas e não conformidades é o sistema imunológico da empresa. Cada problema que surge é uma oportunidade para que a gente possa melhorar um pouquinho mais a empresa todos os dias. Tá? Outro ponto fundamental para uma gestão eficaz, eficiente, é a qualidade total. A cultura organizacional voltada para a melhoria contínua. Quando fala de gestão da qualidade total, não é só você ter ONA, não é só você ter um escritório da qualidade, mas é a gente criar em todas as pessoas, do, do pessoal da higienização até a alta direção, em todas as pessoas, uma cultura de melhoria contínua. Porque muitas vezes a gente vai para a empresa só no foco de resolver problema, atender o paciente, liberar tal, liberar laudo, fazer a cirurgia, marcar, mas a gente pouco se preocupa mas como é que eu posso fazer melhor amanhã? Como é que eu posso, o que eu posso fazer de diferente que amanhã eu consiga fazer mais rápido, que eu consiga fazer melhor, que eu consiga fazer com menos custo. Então, imagine uma empresa com 100, 200, 300 pessoas pensando em melhorias para a empresa. Nós somos uma máquina, não vou falar assim de uma forma meio pragmática, mas me perdoem a forma de falar, mas nós somos um tipo de máquina que a gente, eu gosto de comparar como se fosse uma Ferrari andando numa pista esburacada. Nós temos uma capacidade incrível de pensar fora da caixa, mas a gente se acostuma com a rotina. A rotina ela nos traz para um ponto de conforto onde a gente não pensa diferente. A gente não é incentivado a sair dessa caixa. E aí o que acontece? O status quo vai ficando. E a gente perde dinheiro, volumes de dinheiro absurdos, com desperdícios, com tarefas que poderiam ter sido feitas mais rápido, justamente por uma falta de um olhar para a melhoria contínua. Então, os indicadores, a gente vai ver isso durante esse nosso período com esse livro, que os indicadores vão também apontar para essa mudança de cultura organizacional. É necessário também que a equipe toda esteja envolvida na busca pela excelência, motivar as pessoas, trazer elas para momentos como esse aqui, do Quali Club, também em outros locais, eventos, congressos. A gente precisa se conectar com o mundo lá fora. E essa conexão, ela abre portas para a excelência entrar na empresa. Porque se todo mundo estiver fechado no seu próprio umbigo, infelizmente, daqui a 10 anos, a gente vai estar ultrapassado. Porque a velocidade com que as coisas estão avançando, se você não tiver um olhar para os principais players lá fora, se você não tiver um monitoramento firme dos seus processos, se você não tiver uma cultura organizacional voltada para a melhoria contínua e uma equipe que busca estar o tempo inteiro querendo fazer melhor, infelizmente seremos ultrapassados. Porque lá fora, eu te garanto, todos os players estão buscando a melhoria contínua. E aí, se você não busca, fica para trás. Outro ponto importante na gestão da saúde é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. O cliente, gente, é tudo. Um dos principais indicadores que a ONA bate, a própria ISO bate também, é a satisfação dos clientes. NPS. NPS, gente, não pode ficar abaixo de 75%. Pela teoria, né, todo o trabalho que foi feito em Harvard para desenvolver esse tipo de indicador, ele apontou para o seguinte cenário. Quando o NPS é 50, abaixo de 50, a empresa ela
ela expulsa mais clientes, ela perde mais clientes do que ganha. Ela está perdendo, ela está no processo de perda de clientes, ou seja, cada vez eu tenho menos clientes querendo vir na minha empresa, menos clientes querendo vir na minha empresa. Quando o NPS é abaixo de 50. Quando o NPS está entre 50 e 75, você está no 0 a 0. Você perde, mas também você ganha. Então, de uma certa forma, você empata ali no equilíbrio entre quantidade de clientes que chegam, quantidade de clientes que desistem, demitem você. Um cliente demite uma empresa. Quando ela diz assim, eu nunca mais piso os meus pés aqui. Ele está te demitindo. Não é? O cliente demite os seus fornecedores. E quando o NPS está entre 75 para cima, você está aumentando o seu estoque de clientes, de pessoas que querem ir para a sua empresa. Então, é fundamental que a gente entre nessa sinergia de ter um NPS acima de 75%. Porque o NPS acima de 75%, claro, não significa que eu não vou perder nenhum cliente. Claro que há alguma perda de cliente, mas ela é pequena comparada com a quantidade que eu atraio, porque o NPS acima de 75, as pessoas falam, as pessoas elogiam, as pessoas estão promovendo, pô, vá lá é legal. Quando a pessoa chega para você e diz assim, poxa, eu estou precisando fazer fazer um óculos novo, mas eu preciso ir para um oftalmologista, qual que você me recomenda? A pessoa vai falar aquele que ele viu, poxa, eu tive uma experiência boa com esse médico, com esse hospital, com essa clínica, eu vou recomendar essa. Né? Ninguém vai recomendar um local onde ele teve uma experiência frustrante, uma experiência negativa. Então, esse aqui, gente, talvez seja, de todos os indicadores, o mais importante que a gente vai tratar durante esse livro aqui. Relacionamento com o cliente, trabalhar a satisfação e monitorar isso eu não diria que é importante, não. É essencial. Se você não faz isso, seu barco está navegando na neblina sem nenhuma instrumentação. Você não sabe onde é que você está indo. Porque se você não monitora a satisfação dos seus clientes, é como se você tivesse a deriva. Muitas vezes, os empresários, eles acham que acompanhar a empresa deles é acompanhar o financeiro. Gente, o financeiro é reflexo. Tá? Se os seus processos estão bem, o reflexo vai ser lá. Então, você não precisa olhar para o reflexo. Olhe para a imagem original. E onde é que você vai encontrar ela? No NPS. E se seus processos estiverem funcionando bem, seu NPS está bom. Aí nem se preocupe. Se você tiver com o NPS acima de 75, relaxa. O dinheiro está chegando. Eu tenho certeza disso. Personalização dos atendimentos. Então, você vai ter uma padronização e também uma forma eficaz de você coletar esses dados, esses feedbacks. E, por fim, uma outra abordagem importante, na parte de contabilidade, o custeio baseado em atividades. Esse é o tipo de custeio mais difícil de se implantar, não é cobrado pela ONA, mas é o melhor que tem, porque você consegue chegar no custo certinho. Mas converse com os contadores, esse tipo de custeio não é fácil de implantar, mas quando ele está implantado, nossa, mas ajuda muito no processo de performance, gestão de desempenho. Os americanos, eles não abrem mão de utilizar o ABC, o custo ABC, que é Activity Based Cost, que é o custo baseado em atividades. Então, eles não abrem mão. Para eles, é como se a contabilidade, a obrigação da contabilidade para eles lá é entregar os custos baseados em atividades. Ou seja, eu vou só para exemplificar para vocês ficarem entender o que é isso, mas rapidamente, tá? Para a gente não, por causa do nosso horário. Mas é assim, ó. Vocês têm os custos diretos e indiretos. Custos diretos, vocês conseguem alocar diretamente no produto, então isso aí não é problema. Então, por exemplo, uma cirurgia,
A cirurgia gastou a PME, a cirurgia gastou medicamento. Pronto, aqueles materiais todos que você gasta numa cirurgia, a gente vai chamar de custo direto. Tá? O custo direto que você vai alocar. Minha cirurgia custa X, eu vou precisar desses OPMS, eu vou precisar desses medicamentos, tal, tem a hora do médico. Pronto, isso tudo aí, isso aí significa o custo direto. Mas e o indireto? Como, por exemplo, a energia, a manutenção dos equipamentos, a calibração dos equipamentos que ficam no centro cirúrgico, o próprio pessoal, o custo da farmácia, da equipe, isso tudo tem que entrar. No custo, o custo do centro cirúrgico não é apenas o custo direto. O custo do centro cirúrgico é o custo direto, mas todas as atividades que aconteceram para que o centro cirúrgico pudesse realizar suas atividades. Então, por isso que os americanos trabalham o custo baseado em atividades. Então, o que eles fazem lá? Quais são as atividades da farmácia? Essa aqui. Eles calculam o custo de cada atividade. Entendeu como é? O quanto custa dispensar o medicamento? Quanto custa registrar uma evolução no prontuário? Cada atividade ela tem um custo. E aí, quando eles fazem isso, eles conseguem calcular certinho quanto custa. Não tem outro jeito, gente. Qualquer outra forma de custeio é uma aproximação que tem uma margem de erro razoável. Por isso, os americanos eles não querem outra forma de custeio, senão o custeio baseado em atividades. Tá? Depois pesquise, anote, custeio baseado em atividades, anotem para pesquisar, estudar também, porque é um mundo, tá? Isso aqui, tá? E também é ótimo para identificação de desperdício. O custeio baseado em atividades é fantástico, porque você vai identificar exatamente onde é que está perdendo, onde você está desperdiçando, e aí, ó, tem um ganho de melhoria absurdo. Alguns padrões globais, tá? Aqui também são importantes para o processo da gestão de desempenho. Esse aqui é a Joint Commission, é uma das normas internacionais de qualidade de segurança. Vale a pena anotar e depois pesquisar, ou então print a tela, faça o print da tela aí e guarde para depois vocês pesquisarem. Tem também o Centers for Medicare, esse aqui é lá dos Estados Unidos, tá? Nosso padrão nacional, eles vão vir da ONA, tá? Da ANS, da Anvisa. Mas lá eles têm outros, mas também não são bases inacessíveis. A questão só é a língua, né? Sabendo falar, entender o inglês, ler pelo menos, você consegue ter acesso a algumas informações interessantes. Centers for Medicare and Medicaid Services, ou seja, são as regras de financiamento, tem muita coisa lá bacana sobre isso. Tem a NHS, que a gente já falou no livro passado, que são as diretrizes na parte, a ANS do Reino Unido, também tem muita diretriz por lá. E agências de pesquisa na área de saúde. Lá fora, gente, a pesquisa na área de saúde é muito forte. No Brasil também tem, nos centros, tanto nas universidades públicas quanto privadas, a pesquisa ela é forte. Até quando eu falo em comparação às outras áreas. Porém, ainda carece de uma gestão mais eficaz dos resultados. Ou seja, o Brasil investe em pesquisa? Investe. É pouca grana? Não é pouca grana. Tem muita grana, tem uma parcela significativa dos recursos públicos que são direcionados para a pesquisa. A questão é quanto desses valores investidos eles revertem realmente em uma pesquisa importante para o país. Que a gente, quantas vezes, aí você quer saber mais ou menos quantas vezes você ouviu na televisão ou em algum jornal ou em algum local na internet informações sobre pesquisas brasileiras que geraram algum benefício na área de saúde. A gente conta nos dedos. Não vou dizer que não tem. Tem pesquisas sendo feitas, mas lá fora tem muito mais pesquisas, muito mais centros.
o investimento é pesado nessas áreas. E aí, algumas soluções tecnológicas para ajudar, né, a monitorar esses dashboards, esses indicadores, perdão, são os dashboards interativos, como o BI, Business Intelligence, o Monday também, é possível criar esses daí. Então, os dashboards, eles são fantásticos porque eles ajudam a gente a enxergar com maior clareza tudo que está acontecendo. Às vezes você tem vários indicadores, e a análise dos indicadores, a gente vai falar isso durante esse livro, não é apenas a análise do indicador isolado. Ou seja, vamos olhar o KPI sobre satisfação de clientes. Mas se você olha eles e não olha, por exemplo, tempo de atendimento, tempo, erro de liberação de laudo, se você olha esse indicador isolado, você não vai ter uma análise conforme os americanos preconizam. A análise adequada é você pegar a partir de um indicador, identificar as correlações que ele tem com outros, e aí estabelecer as pontes para melhoria contínua. Então, esses painéis, eles são isso. Então, a gente agrupa-se e reúne os indicadores conforme o seu nível de interatividade. Então, o que interage com o indicador de satisfação do cliente? É o tempo da recepção, o tempo para receber um laudo, o número de erros, quanto tempo ele fica rodando dentro da clínica, enfim, vários indicadores que a gente pode correlacioná-los com o nível de satisfação, tá? Então, um exemplo de monitoramento em tempo real da taxa de ocupação hospitalar. A taxa de ocupação hospitalar é um indicador que vai mexer diretamente com o custo. Se eu tenho muitas salas sem ocupar, vazias, sem profissionais lá dentro, isso é dinheiro jogado fora, gente, porque a empresa já investiu naquela sala, gastou uma grana altíssima para embelezar, para deixar aquela sala bonita, aquele consultório bonito. Mas cadê o retorno desse dinheiro? Aí, se eu não tenho um monitoramento da taxa de ocupação dessas salas, eu não estou sabendo o que está acontecendo na minha empresa, no meu hospital. O próprio Paris Scorecard, que eu falei nesse instante, ele vai permitir, quando você pega os indicadores estratégicos e arruma eles, você vai também ter uns dashboards focados na estratégia, e lá você vai conseguir ver se a gente está ou não está alcançando os objetivos estratégicos. Porque quando você define uma estratégia, é para você sair de um patamar de desempenho para outro. Exemplo, nós vamos montar, nossa estratégia é aumentar nosso NPS de 75, porque está muito na margem inferior, para 85, queremos subir 10 pontos. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, temos para aí definir esse plano de ação, responsáveis e tal. Quando essas ações começam a acontecer, elas começam elas têm que, se elas forem eficazes, elas têm que mudar o cenário do NPS. Se eu realmente trouxe ações pertinentes para o desenvolvimento e a melhoria do meu NPS para 85, isso tem que acontecer lá dentro. E aí, então, eu diria que o dashboard do Balance Scorecard é um dashboard da alta direção. A alta direção tem que estar com o olho em quê? No Balance Scorecard e nas suas finanças, tá? O Balance Scorecard trazendo ali todos os principais indicadores da empresa, para que eu saiba como é que está o desempenho, como é que está a saúde da minha empresa. E o financeiro, claro, porque o financeiro também é um dashboard importante para a gente saber como é que está refletindo isso lá. Ele é em 4 perspectivas: financeira, cliente, processo interno de aprendizado. Então, agrupa-se as estratégias de acordo com essas perspectivas, tá? E também é importante, e os americanos são muito bons nisso, análise preditiva. O que é uma análise preditiva? É você usar a inteligência artificial e o machine learning para prever tendências. Olha só que importante isso. Os caras já estão fazendo isso, tá, gente? A gente aqui nem começou a entender o que é inteligência artificial,
e lá eles já estão aplicando para a identificação de tendência, ou seja, está tudo muito bem, porém, se tudo continuar do jeito que está, daqui a 6 meses a gente está enfrentando uma crise dentro do hospital. Imagine a IA conseguir prever situações adversas a partir de um estudo dos dados que você tem. Claro que para nós humanos é difícil a gente conseguir isso, mas para a IA, para a máquina que faz esses cálculos em milésimos de segundo, isso é muito fácil. Então, é possível, por exemplo, você identificar surtos de doenças ou até demanda por leito. Isso aqui, gente, essa análise preditiva já é realidade, por exemplo, no Albert Einstein. O Albert Einstein ele já faz uso de inteligência artificial para identificar qual é a data provável que vai liberar um leito de UTI. Então, ele já monitora, a IA deles já entrega essa informação para o corpo clínico. Ó, pelas condições do paciente, vai ter uma alta daqui a 3 semanas no leito tal. Então, ele já consegue ir com um bom nível de acerto, viu? Com um bom nível de acerto. E relatórios gerenciais que são importantes, a gente vai falar muito disso, né? Isso aqui é só uma primeira introdução, tá, gente? Para a gente entender o que é essa gestão de desempenho que a gente vai ver e vai esmiuçar durante essas próximas semanas. Então, esses relatórios, a gente vai precisar deles para primeiro documentar e também para a gente tomar decisões. Tá? Por que investir em uma estratégia eficaz? Primeiro, melhoria da qualidade. Né? A gente precisa disso. É importante a gente ter essa noção. Os americanos eles são muito focados nisso. Quando a gente fala de desperdício de recurso, não é só a torneira pingando, mas o resultado dos meus processos precisa me gerar uma melhoria. Se o meu processo não está me gerando melhoria, se eu não estou conseguindo enxergar minha empresa um pouco melhor a cada dia, eu estou jogando dinheiro fora sim, porque eu não estou conseguindo ser capaz de, através do que a gente tem nas mãos, melhorar a minha empresa. Melhorar os custos operacionais, porque cada vez mais a gente precisa ter um controle acirrado disso, aumento de produtividade e otimização dos fluxos de trabalho hospitalares, além da maior transparência na prestação de contas. Então, tudo isso são motivos importantes para a gente manter uma estratégia eficaz, além da satisfação do paciente, que eu acho que essa daí talvez seja o maior motivo que a gente precisa ter para a sustentabilidade da empresa. Para a gente concluir, né, chegando já no final do nosso momentinho, nessa hora, a dosezinha, até para poder prepará-los melhor para a semana, você já entra a semana, quando vocês participam do Quali Club, você já entra na semana já com outro gás. Porque já viram um bocado de coisa aqui, ó, vai pensando daqui para de noite e já entra segunda-feira com o pé direito. Como é que eu posso aplicar a gestão de desempenho na prática? Primeiro, implementação dos KPIs. Vocês que estão aqui da CEMEC já têm o Monday na mão, então é começar a rodar esses indicadores o quanto antes. Áreas que não estiverem rodando, precisa rodar, tá? Urgente. Começar a medir, começar a ver, e aí alguns deles vão ter alinhamento com a estratégia. Monitorar continuamente, isso é uma coisa que a gente vai começar e não vai parar mais nunca, isso tem que ser rotina. Então, vejam aí as rotinas de vocês, como é que vocês estão organizados, para não falhar nem na coleta do dado, para que ela não seja um dado falso, nem de você falhar de, eu esqueci, putz, não lembrei, né? E mais ainda, não é apenas jogar indicador dentro do Monday, ou da plataforma que vocês acharem melhor, mas analisar eles, analisar. Veja que lá no Monday, nós 10.2S, a gente já constrói o quadro com a análise. Não tem como se você não preencher a análise, você deixa um espaço vazio, né, sem preenchimento, que é uma não conformidade. Então, tem que preencher a análise. Se a análise se atingiu a meta, se não atingiu a meta, por que não atingiu.
já existem esses espaços lá. Então, usem e faça disso uma ferramenta de melhoria. Tecnologias para utilizar coleta, a gente está falando muito ainda sobre esses life, mas existem outras tecnologias de beira-leito muito boas para a gente coletar dados, tá? E também, da mesma forma que no livro anterior, do Clinical Governance, nós falamos muito sobre capacitação de equipe, aqui não muda. Até porque, eu acho até que aqui é até pior, porque lá na parte de governança é um assunto que é novo para todo mundo, mas aqui muitas empresas já estão na frente em relação a indicadores, tá? Então, se sua equipe não está ainda muito afinada com o tema, é necessário que você comece a pensar lá no seu PAT, treinamentos voltados para... Esse aqui é um inicial para poder vocês terem uma visão. Como eu falei, a ideia do Quali Club é ser essa ponte que traz coisas novas, que coloca vocês em movimento, tá? Mas não pode ser, ele não é a única forma, ele é talvez a que vai te dar o start. Mas daqui você tem que sair com alguma outra coisa para implantar, né? Vou buscar um treinamento sobre gestão de indicadores, vou buscar entender ferramentas de análise de dados, enfim, né? Comparar os resultados com referências, é fundamental que vocês criem esse hábito de olhar as referências, de buscar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital Português, o que eles estão fazendo para que vocês possam trazer para vocês. Certo, meu povo? Bom,